Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo. Vou vir aqui para falar com vocês hoje sobre Revolução Russa. Primeiro, vamos falar sobre os motivos. Bom, a gente precisa entender que a Rússia, enquanto os outros países já estavam vivendo uma revolução industrial, o iluminismo, a Rússia estava vivendo uma sociedade semi-feudal. Lá ainda era um dos poucos países que ainda tinha um modelo absolutista. Lá, inclusive, tinha o czar, que era o Nicolau II, esse cara aqui. E a Igreja Ortodoxa tinha grande influência no pensamento das pessoas, do reino. Era uma ideologia muito forte. Além disso, teve um grande problema relacionado ao Rasputin, esse cara aqui, que ele apareceu no reino por causa que o rei ele tinha um filho com um problema muito grave e falavam que ele ajudava. Começaram a falar que o rei que ele mantinha relações com a mulher do rei e o rei foi perdendo um pouco o respeito. Além disso, teve a Guerra Russo-Japonesa, em que os russos foram para a guerra muito despreparados e eles foram totalmente massacrados. Isso deixou a população muito revoltada. Eles, então, fizeram uma forma de protesto que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Foi um protesto pacífico, que eles foram pedir para o czar melhorias, né? Pedindo um socorro, fazendo um protesto, falar que eles não estavam contentes com a situação. Mas, como o nome já diz, né? Foi bem sangrento. Aqui está a foto. O czar mandou matar mesmo. Muita gente foi pisoteada, morto, foi uma catástrofe. E derrotas consecutivas na Primeira Guerra Mundial, o início. Então foi criado os sovietes. O que são os sovietes? São, apesar da sociedade ser bem rural, tinha algumas indústrias. E nessas indústrias tinha alguns trabalhadores que se reuniam em pequenos, como posso dizer, clubes, reuniões mesmo, para debater questões que eles achavam importantes sobre as sociedades que eles estavam inseridos. E nisso foi criado o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Precisa de você decorar essa sigla? Não, não precisa. O que você precisa entender é isso. Dentro desse partido, tinha duas correntes ideológicas, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram a minoria, que eram os social-democratas, que eles eram mais light. E os bolcheviques eram a maioria, que eram os socialistas, que o líder dele é o Lenin. Guardem esse nome. A revolução teve duas fases. A de fevereiro de 1917 foi a do governo provisório, que foi quando eles tomaram o poder, mas os mencheviques que governaram. E nisso eles concederam anistia a todos os que foram expulsos do país na época do czar. Lenin retorna do exílio. O Lenin ele volta com uma força ideológica muito forte, tanto que aquela época que o Lenin era forte no partido, ele nem estava lá, ele estava exilado. Então pensa na força que ele tinha, na influência que ele tinha. E quando ele voltou com essas duas frases, que era paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. Mas, em outubro de 1917, isso mudou. Houve uma reviravolta
E os bolcheviques entraram no poder através de uma guerra civil. Os mencheviques, que eram aqueles caras que eu falei da social-democracia, receberam apoio da aristocracia russa, dos proprietários rurais e, pasmem, do Nicolau II. Então, eles formaram o Exército Branco e os bolcheviques formaram o Exército Vermelho. Nossa, mas só eles, lembrem, eles eram a maioria, então não eram só eles, era um exército muito forte. Exército esse que, posteriormente, esse Exército Vermelho derrotou Hitler. E esse exército era comandado por Trotsky. Esse cara aqui. E nisso, a Rússia finalmente sai da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques vencem a Guerra Civil. Nicolau II é morto. E começa o início do processo do socialismo na Rússia, que é através do Lenin. Mas foi através de um partido único, que era o Partido Comunista. E em 1922, o de Rússia para o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é só a Rússia agora, é Rússia e mais alguns países que foram se aliando a esse ideal socialista. Então, Lenin criou a NEP, que é a Nova Política Econômica, que foram conceitos capitalistas no socialismo. Ele falou a frase que era um passo para trás, mais dois para frente. Só que nisso, o Lenin acabou falecendo e ficou na dúvida quem que seria o próximo presidente. Tinham dois que eram candidatos ao cargo, o Trotsky e o Stalin. Contudo, em 1925, o Stalin se torna presidente. A primeira coisa que ele fez foi perseguir opositores. O Trotsky já foi para o México, tanto que tem até essa foto dele com a Frida Kahlo. E então teve a consolidação do socialismo na Rússia. Ele criou os planos quinquenais, que foi priorizar as indústrias de base, mas na indústria bélica, dos metais. E o Stalin, ele investiu também numa indústria interna muito forte, tanto que a crise de 29, que a gente estudou no outro vídeo, acabou meio que nem chegando ao RSS. Importante a gente falar é da propaganda soviética. Foi muito importante do Stalin a propaganda, ele sempre se colocava próximo das crianças, mulheres, e a propaganda fez com que ele fosse muito bem visto na União Soviética.